Bolsonaro é internado para tratar de obstrução intestinal decorrente da facada e esquerda escancara seu ódio contra o presidente. O presidente Bolsonaro precisou de ser levado ao hospital na última quarta-feira, no dia 14, devido a fortes dores abdominais. Exames realizados constataram que o presidente estava com obstrução intestinal. Ele foi transferido para São Paulo, onde faz tratamento com seu médico no Hospital Vila Nova Star, na cirurgia. Então começamos aqui os nossos comentários. Eu só vou pedir para o senhor Moas, fala um pouquinho mais alto quando estiver próximo ao microfone. Mas vamos começar com você, fica à vontade. Lance seus comentários em relação a essa situação, que foi muito ódio que a gente viu. O pessoal fez piada, né? No início desse mês tiveram algumas manifestações de partidos de esquerda querendo liberdade, né? E você vê que o presidente Bolsonaro ele foi esfaqueado por liberdade entre aspas. Foi esfaqueado por um ex-militante do PSOL, que por incrível que pareça é Partido Socialismo e Liberdade. Uma contradição sem tamanho e infelizmente o presidente precisou ser hospitalizado, né? Deixando algumas de suas atribuições por causa de um militante que para a democracia, diz que lutar pela democracia não tem nada de luta, porque nós vamos falar mais tarde sobre Cuba, são cidadãos que vivem aprisionados o tempo todo, então não tem essa de democracia. Justamente o ataque que o presidente sofreu foi um ataque contra a democracia. Eles não queriam ouvir o contraditório e o surgimento de uma nova via política no país, infelizmente. Pois é, rapaz, eu fico olhando essa cena, sabe, eu vi o pessoal fazendo, não só fazendo escárnio, fazendo piadinha em relação à facada, mas também relativizando uma facada, né? Relativizando uma facada. Flávio, por favor. Cara, eu vou além, né? O que nós vimos essa semana foi o mais baixo nível, foi a escrotidão, o que nós vimos essa semana foi um esgoto. O Twitter, a rede social, né? Para quem não conhece, tem Instagram, Facebook, Twitter. Especialmente o Twitter virou um esgoto. Dava nojo de você acessar o Twitter e ver as tags lá falando sobre essa questão de Bolsonaro. Inclusive por pessoas da imprensa, da grande imprensa, contra o presidente. Nós já sabemos, né? Tiveram vários casos aí ao longo desses 2 anos de governo Bolsonaro, de jornalistas, né? Hélio Schwartzman, aquele outro que morreu também, o da Catraca Livre, Gilberto Dimenstein. Eles desde fazendo artigos, escrevendo, desejando a morte do presidente. E dessa vez não foi diferente, foi disso pra baixo. Foi coisa de você ter nojo realmente daquilo que você via na internet. A quantidade de gente desejando a morte do presidente, fazendo festa, foi um negócio que você pensa assim, poxa, será que a humanidade será que ainda existe humanidade nessas pessoas? Será que ainda dá pra chamar essas pessoas de seres humanos? Eu faço uma comparação aqui com o caso da morte do Bruno Covas, quando aconteceu a morte do ex-prefeito de São Paulo. Nós sabemos, né, que Bruno Covas ele foi um prefeito autoritário nessa pandemia, soldou porta de comércio para impedir que as pessoas abrissem seus negócios, catou pessoas na rua, né, por conta de ambulantes que estavam vendendo ali seu churrasquinho, seu produto na rua por conta da pandemia, por conta do isolamento social, ou seja, foi um prefeito autoritário. Quando ele morreu, eu não vi esse comportamento na direita de desejar a morte do cara, de festejar. Entendeu? Mas no caso da esquerda, agora quando o Bolsonaro foi internado, que nós vimos foi um show de horrores. É isso que diferencia, né, a barreira entre cidadãos de bem, cidadãos normais que não desejam a morte de outras pessoas, que não festejam a morte de outras pessoas. Que no caso da direita, o que nós vimos foi pelo menos que alguns poucos, sim, se manifestaram ali, mas não de forma tão grotesca, tão escatológica como foi nesse caso de Bolsonaro. Mas a maioria dos direitistas, isso todos têm que reconhecer, do caso da morte de Bruno Covas, ficaram ou em silêncio ou prestaram ali a solidariedade devida, porque o cara tem uma família, o cara tem filho. Entendeu? As pessoas esquecem que por trás do presidente, por trás do prefeito, por trás do governador, existe uma família, existe um ser humano ali, entendeu? Então, eu acho que o que nós vimos nessa semana é realmente para se preocupar, entendeu? É muito preocupante você ver uma sociedade que festeja a morte, faz festa por conta de... Deseja, né? Deseja
é de uma forma assustadora. Eu fiz uma postagem em relação a isso no meu Instagram, né, que eu vou até ler aqui, pra você ver o nível doentio que algumas pessoas estão, né? Tem uma jornalista chamada Bárbara Gância. É essa mesmo. Ela fez uma postagem, que foi assim, eu olhei e pensei, Deus, o que é que tem no coração desse ser humano, né? Ela escreveu assim, do né? bem. Às 17 de hoje darei início a mais uma novena, com reza de 3/3 diários para que Deus defina de forma inequívoca os destinos de Olavo de Carvalho e Jair Bolsonaro, levando-os para desta para pior. Junte-se a nós, fiéis, o amor de Cristo nos une pela justiça divina. Olha o nível de ódio, o nível que essa mulher ela trouxe. Ela sujou a religião, ela tentou usar a religião, sujou não, que ela não tem nem. Ela não tem nenhum tipo de relevância para isso. Mas ela foi tão suja que a gente fica pensando assustado. Por quê? Não temos essa capacidade, essa imaginação de desejar esse tipo de mal. Sabe, eu fico assustado porque eu não tenho. Até pros meus adversários políticos, as pessoas que eu olho assim e falo, rapaz, eu não gosto desse político porque esse cara é muito mentiroso, é um bandido. Eu não desejo. Quando o Bruno Covas faleceu, eu fiz uma postagem pedindo a Deus que colocasse a alma dele num bom lugar. Infelizmente tem aquelas pessoas mais acaloradas que acabam, vai, bem feito, entendeu? Mas assim, você fazendo uma comparação, claramente no campo da direita é bem menor esse tipo de radicalismo, esse tipo sem dúvida, de postura, né? Porque nós temos certos limites morais que a esquerda não tem. A esquerda, ela como um todo, ela não tem limite moral, porque você pega quem desejou a morte do presidente estava na grande mídia, eram pessoas de altíssima influência, pessoas com milhões de seguidores. É engraçado como um comunista radical, né? Se é que existe algum comunista que não seja radical, fala sobre Deus. Quer dizer, ela quer que Deus trace a trajetória do professor Olavo e do Bolsonaro de forma inequívoca, ou seja, matando-os. Se Deus não matá-los, então é porque Deus está equivocado. Para você ver como é o pensamento comunista. Pessoas que dizem que são ateias, né? Pessoas ateias, que não acreditam em Deus, e nesse momento usam o nome de Deus da religião para propagar aquilo que nós chamamos de ódio do bem. Assim, eu vou... Para quem não sabe como é que foi a situação da facada do presidente da República, eu vou explicar para que você tenha uma visão, porque eu vejo muita gente relativizando, falando, não, foi uma facada, levando uma facada como se fosse nada. Senhores, assim que ele tomou a facada, essa facada ela atingiu essa região aqui do intestino. Então, existe... quando a faca entrou, ela saiu rasgando e as fezes se espalharam, né? E isso gerando ali um problema muito sério, porque para ter uma infecção ali generalizada era num tapa. Então o que aconteceu? Ele foi rapidamente para o hospital, teve que seu estômago, sua barriga foi aberta, seus órgãos foram colocados para fora para serem lavados. Certo. Agora você imagina para um senhor ali, ele já estava com 60 e quantos anos ali? 64, 62, eu acho que foi 62. Ele estava com 62 anos, passar por um procedimento desse. E por conta, e veja como ela foi traumática, que até hoje ele passa por problemas, passa por cirurgias. Então assim, primeiro, tivemos um presidenciável que teve uma tentativa de assassinato. Porque tiraram a humanidade dele, porque teve um monte de idiota que ficava, ele é genocida, ele é isso, ele é aquilo, outro. E as pessoas ainda continuam com essa mesma coisa. Se alguém matar Bolsonaro hoje, ou qualquer apoiador de Bolsonaro, essa pessoa ela vai ser considerada um herói para muitos desses radicais aí. Só para terminar minha fala nesse assunto, a mídia, a grande mídia, ela não só propaga o ódio quando ela diz que Bolsonaro realmente tem que ser liquidado, mas como também ela aponta um cidadão assassino como um louco. Foi um louco que não teve participação de ninguém nessa história toda. Quando a gente sabe que o cara ele foi financiado, fortemente financiado. É uma pessoa que estava desempregada, mas que tinha vários celulares, vários tablets, notebooks. Ficou hospedado em outra cidade, frequentou clubes de tiro que o filho do presidente frequentava. Então é impossível que esse cara esteja sozinho. Então quando a mídia ela defende essa narrativa,
ela também está propagando o ódio. Ela está impedindo que um cidadão assassino criminoso seja preso. E veja, eu não discordo que ele seja um louco. Meu questionamento é quem instrumentalizou esse louco? Quem atiçou? Eu sou professor de jiu-jitsu e sempre participei de competições. E as maiores lutas que a gente tinha era para comprar passagem de avião e hospedagem, por causa que é caro. Sim. Né? É muito caro. Eu, para eu ter o meu celular, foi uma mola parcelado para mais de 10 vezes. Então você pega um louco desse, que foi financiado, passagem de avião, hospedagem, né? Passagem de avião, hospedagem, e no mesmo dia que ele cometeu o atentado, tinha uma entrada dele no Congresso, e ninguém explica. Essa blindagem Ninguém que foi... disse pra qual gabinete, né? Isso. Essa blindagem que acontece, ela é assustadora, entendeu? Então assim, a questão toda é que o cara é louco, a gente sabe que ele é louco. A gente sabe que só um louco pegaria e enfiaria a faca na barriga de uma pessoa, ele ali rodeado de apoiadores. E mostra que como os apoiadores não são radicais, porque se fossem realmente radicais, esse cara teria sido esquartejado, né? Ele teria sido esquartejado, mas não, ele foi preso, ele segue preso e segue blindado. Cadê a quebra do sigilo dos aparelhos de celular? Isso, ele segue blindado. Conclua. Então, assim, que ele é louco, a gente sabe. Agora, quem é que tá protegendo, quem é que tá financiando esse louco? Eu faço um desafio pra você agora, que duvida, que fala que ele é uma pessoa, um lobo solitário, porque como dizem. A facada foi fake, ainda. Sim, a gente ouve isso a essa altura do campeonato. Não, mas o desafio que eu faço é o seguinte, eu quero que você pegue agora, vá para Brasília ou vá para qualquer outro estado, compre uma passagem, mantenha-se hospedado nesse tal lugar por esse período. Eu quero que você faça isso, para você ver os custos, o que é. Na verdade foi em Juiz de Fora, né? Sim, vá lá sim. Pra Juiz de Fora, pra você ver como que você vai sair Isso. seu bolso. Eu quero que você vá pra Juiz de Fora, eu quero que você fique hospedado lá, que você entre no stand de tiros. Eu quero que você faça isso. Senhores, concluímos? Eu queria passar, só ler esses comentários aqui, né, relacionados, eu vou pegar alguns aqui ainda, relacionados a esse ódio do bem que a esquerda promove, né? Anotei o nome do presidente no bloquinho de anotações. O livro era o livro Death Note, que é um livro de um anime que você anota o nome da pessoa e a pessoa morre. Outro aqui fazendo piada, né? Chama pra ele tomar cloroquina. Outro aqui soltando fogos pela situação do presidente. Outro aqui, tô mandando todas as minhas energias negativas para o Bozo, para que ele saia dessa para uma pior. Amém. Entendeu? Esse é o nível. É disso para baixo. A internet virou um esgoto diante de tanta podridão que foi isso que a esquerda promoveu essa semana aqui, de achar que contra o presidente, gente dando dedo, bonequinho de voodoo, entendeu, com os alfinetezinhos para ele morrer, entendeu? E essa é a esquerda que chama o presidente de genocida, o presidente que comprou vacina, o presidente que fez de tudo e inclusive tá lá trabalhando. O presidente não se afastou da presidência da república, ele continua lá despachando no hospital, e ainda tem gente que diz que o presidente não trabalha.